Um programa sobre cartografia. Deus ser brasileiro e o Brasil o paraíso dos cartógrafos. E se você fala com colegas que trabalham com o Chile, com a Itália, eles resmungam que a forma do país não cabe na página, ele é muito esticado. O Brasil é perfeito, ele é quase quadrado e até tem embaixo à esquerda um espaço curvo do Acre até o Rio Grande do Sul que é perfeito para colocar legenda. Então isso é a prova da intervenção divina, né? Não tem outra explicação. Durante o percurso para essa importante empreitada, conversamos com pesquisadores de renome da Universidade de São Paulo, que fazem mapas ou que dependem deles para outras análises. Perguntamos a eles o que é cartografia. Cartografia propriamente dita surgiu desde o primeiro momento que o homem em sociedade quis comunicar algo a outro. Cartografia é semi-abstrata, que você faz uma abstração de uma realidade sensível. Você projeta na folha de papel ou na tela do computador coisas que você pode tocar, né? Qualquer representação da relação do homem, né, com o espaço gera um mapa, que pode ser um mapa mental ou um mapa gráfico. A cartografia tem que ser um instrumento de comunicação que mesmo o leigo, não entendendo nada de matemática, nada de cartografia, nada, ele vê o mapa e ele identifica a coisa. Hoje em dia, já desde o início do século XX, que todos os pesquisadores nessa área se esforçam em fazer com que a geografia, a cartografia, melhor dizendo, assuma um status de ciência. A cartografia tem uma história que nasce das primeiras representações feitas pelo homem na antiguidade. Elegemos alguns marcos importantes para traçar uma pequena linha do tempo. A professora Iris Cantor é quem vai nos ajudar. Os mapas da China, por exemplo, mandados fazer pelos imperadores chineses, datam de 10 mil anos antes de Cristo. Mapas feitos, enfim, em litografia, já na pedra, mapas feitos em tecidos. Os índios também têm uma cartografia, que não é uma cartografia gráfica, mas uma cartografia até que se transmite, né, através dos sons, das músicas, das mitologias. Na Grécia Antiga, 200 anos antes de Cristo, Eratóstenes observou que em determinada época do ano, o sol iluminava exatamente o fundo de um poço em Siena, no Egito. Ou seja, os raios incidiam verticalmente sobre a cidade. No mesmo instante, em Alexandria, a sombra projetada de uma coluna formava um ângulo de 7 graus. A trigonometria mostrava a Eratóstenes que o ângulo interno do centro da Terra teria o mesmo valor. Assim, conhecendo a distância entre as duas cidades e os dois ângulos, ele conseguiu calcular, já naquela época, a circunferência da Terra, e muito próxima da medida conhecida hoje. No século II, Cláudio Ptolomeu criou um modelo de representação geométrico-numérico mostrando a percepção de latitude e longitude. Ele registrou aproximadamente 8.000 lugares conhecidos e compôs uma obra em 8 volumes chamada Geografia, propondo uma projeção cônica que representava os paralelos como círculos e os meridianos como retas. O estudo dos mapas é um desafio, porque é um tipo de fonte muito complexa para o historiador. É muito importante não ler o mapa como uma fonte neutra, né? Todos os mapas mentem, né? Todos os mapas, na verdade, têm uma espécie de agenda oculta. Mesmo quando o mapa está assinado, ele é uma cópia de um outro cartógrafo. O interesse do historiador é, sobretudo, avaliar, né, o lugar desses mapas, né, na construção, digamos, de uma visão política, de uma visão econômica, de uma visão social. Na Idade Média, porém, a cartografia, assim como as outras ciências, teve forte influência religiosa e a concepção da Terra voltou a ser plana e imaginária. Entre os séculos 7 e 13,
predominou na Europa a representação do mundo baseada nos diagramas TO. O mundo aparecia dividido em 3 partes, com a cidade de Jerusalém ao centro. Ao redor, um oceano circundante, desconhecido. Com o final da Idade Média e começo da Idade Moderna, a cartografia ganha um novo impulso com a expansão mercantil, primeiro no Mediterrâneo, depois no Atlântico, com a circunnavegação do globo. Os mapas começaram a ganhar alguma relevância, porque eles tinham um sentido diplomático, nos tratados de partilha, mas nem sempre eles eram usados para navegação. Os navegadores mesmo, nas suas embarcações, eles preferiam levar os roteiros náuticos, que eram, na verdade, textos escritos com a indicação de todos os pontos que devia se passar. Na época do descobrimento da América, a qual se refere Íris, as cartas portulanas, elaboradas em Gênova, Veneza e Barcelona, por exemplo, já eram muito conhecidas. Elas estabeleciam rotas marítimas, direção dos ventos, estimativas de tempo e distância entre os portos do Mediterrâneo. Nesse momento, os portugueses, graças à experiência de navegação na costa africana, tinham a cartografia mais avançada na Europa. Os pilotos eram enviados nas suas expedições aí de travessias do Atlântico, do Índico, de Gibraltar, e eles tinham que, depois de 8 dias que eles retornavam a Lisboa, eles tinham que entregar um roteiro de navegação e materiais que eles tinham recolhido na viagem. No século XVI, o cartógrafo Gerardo Mercator estabeleceu um novo modelo de projeção baseado nas distâncias náuticas. Ele desenhou no plano a representação do mundo que se conhecia em esfera, com rios e montanhas descritos com precisão inédita. A partir daí, os holandeses lideraram a produção de mapas por 100 anos. Eu acho que a partir do século XVIII, os holandeses já inauguram, esse estilo de que os mapas eles registram dados econômicos, dados populacionais, dados, enfim, ligados à comunicação entre as regiões. Na verdade, o que acontece no século XVIII é que a cartografia náutica se torna a cartografia terrestre e uma série de novos métodos de medição da longitude são experimentados. Com a invenção do John Harrison, ele descobre que com um cronômetro você mede a longitude de maneira mais eficaz. No caso da gente, especialmente da cartografia luso-brasileira, nós nos beneficiamos muito do trabalho dos demarcadores do século XVIII. Foram enviados para o Brasil mais de 200 cartógrafos e engenheiros militares que participaram das expedições demarcatórias, desde da Amazônia até o Prata, justamente avaliando o terreno e fazendo esses desenhos, essas medições, registrando o desenho da hidrografia, com a finalidade, obviamente, de fazer a delimitação territorial. Nos séculos XIX e XX, a cartografia ganhou um impulso fortíssimo. A invenção da fotografia e da aviação ampliaram os horizontes dos mapas, literalmente. Os satélites artificiais deram um salto no modo de se localizar no espaço e na forma de construir mapas, além de monitorar desmatamentos, fenômenos naturais como furacões e fazer a previsão do tempo. Com toda essa transformação ao longo da história, como se ensina a cartografia hoje na escola? A cartografia escolar, você tem que fazer um direcionamento para o trabalho com o aluno. A pesquisadora da USP, Maria Helena Simieli, é geógrafa e doutora em ciências humanas. Ela foi pioneira no estudo da cartografia escolar e é autora de vários materiais didáticos. A colocação de qualquer assunto ligado à cartografia, mas dentro do prisma da faixa etária daquele aluno, do desenvolvimento cognitivo daquele aluno, daquela faixa etária. Com 6 anos de idade, você tem que fazer outras representações. A criança representa o seu corpo, representa a sua mão, e aí ela vai ver o que é perto, o que é longe, nas relações espaciais,
Então ela vai fazer um tipo de trabalho bem mais simples, para depois o professor chegar nas relações projetivas, aí que ele vai trabalhar à direita, esquerda, etc., para no 5º ano chegar com latitude e longitude. Daniela é professora do ensino médio. Na aula de hoje, ela discute os diferentes tipos de projeção de um mapa mundi. A Terra é o quê? Ela é um geóide, então ela é bastante esférica, né, nesse formato, bastante arredondado, mas é um geóide. Dá para representar algo que é 3D no plano sem provocar nenhuma deformação? Não tem como, né? Não tem como. Então a projeção é um instrumento matemático usado para isso, né? Ela vai transformar, e ela pode transformar de diversas formas. Essa projeção, lembra dela, em especial? Projeção de Mercator. Qual é uma característica dessa projeção? Ela que se caracteriza mais próxima do que realmente é. E esse tipo de mapa, ele dá um conforto visual que nós já estamos acostumados a ele, né? Ou será que ele é mais correto, menos correto? Né? É a discussão, quando a gente entra no mapa que vocês têm aí na apostila de vocês, que é o mapa de Peters, né? Que preserva melhor os tamanhos. Então a gente consegue ver a Groenlândia menos dimensionada, né? Esse é o mapa correto? Porque, acabamos de falar, a Terra, ela é esférica, né? Bastante esférica. E ela está flutuando no espaço, lá na sua órbita. Ela tem norte e sul, leste e oeste? Naturalmente, não tem, né? Isso é uma convenção. Então, o mapa ser orientado para o norte, ter a Europa no centro, essa é uma convenção, é uma construção cartográfica. E nós nos adaptamos a ela, porque desde pequenos estamos acostumados a ver o mapa orientado para o norte, né, nessa forma de construção. Então, há uma deformação, todos causam deformação. O que importa é pensar, esse mapa me atende no que ele me atende, no que ele me serve. Essa relação professor-aluno, parece que tudo que o professor apresenta, né, o mapa que o professor apresenta é a verdade, né, e aquela coisa já colocada. Então, mostrar que essa é uma relação, a observação, a linguagem cartográfica, para eles, também tem que ser questionada, também tem que ser observada. Para isso, eles precisam aprender a construir. Então, a gente entra com a construção, com as variáveis visuais. Essa projeção do Buckminster Fuller, né, que a gente falou, o que está distorcendo muito aqui? A questão dos oceanos, né? Fica bastante distorcido aqui. Olha como fica longe, né, o Brasil da África. E aí a gente falou, mas se nós estamos trabalhando alguma informação, algum tema mais demográfico, mais da geografia humana, esse mapa atende. Né? A gente não está falando de oceanos, a gente vai falar de transporte naval. Então, cada mapa para atender cada necessidade. E aí nós terminamos o assunto projeção com a ideia de que é manipulado, porque há aquela ideia, não, projeção é algo da verdade, né? É a fotografia real do planeta, porque hoje a gente tem tecnologia para isso. Então, o satélite vai lá e capta o que é a verdade. Né? Isso a gente já viu, né? Censuramento remoto, isso não existe. É sempre algo que foi construído, que foi manipulado. Ele tem que ter consciência do que ele está produzindo, é uma linguagem, ele vai passar ele vai comunicar alguma coisa. Né? Ele vai falar sobre um tema social, ele vai falar sobre a questão do analfabetismo no município de São Paulo. Então, ele tem que saber que ele vai produzir um mapa e que esse mapa vai mostrar uma realidade. A grande questão é o seguinte, nós temos que sair de uma cartografia que o aluno simplesmente copia mapa na sala de aula. O aluno pode até copiar mapa, não sou contra copiar mapa, eventualmente ele tem que copiar alguma coisa, mas ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser analisada, avaliada, etc. A cópia pela cópia é que está fora do contexto. E aí a proposta vem no mapeador consciente, que seria aquele momento em que o aluno ele vai trabalhar o mapa tirando informações que estão sendo trabalhadas na sala. Então, ele tem consciência efetiva daquilo que ele está mapeando.